Olá, esta é a aula 14 do CCUV, curso de cálculo em uma variável. Na aula de hoje vamos começar o nosso estudo das funções polinomiais. Veremos a função constante, a função polinomial do primeiro grau, também chamada de função afim, a função identidade e a função linear. Eu sou o professor Carlos Opelato, bem-vindos ao meu canal. Então, o que é uma função polinomial? Uma função polinomial é uma função f de RR dada pela seguinte lei de formação. f de x é igual a n que multiplica x elevado a n, mais a n menos 1 que multiplica x elevado a n menos 1, mais a n menos 2 que multiplica x elevado a n menos 2, mais reticências, mais a 1 que multiplica x mais a 0. Onde o A0, o A1, o AN são chamados de coeficientes e pertencem aos números reais. E o AN ele tem que ser diferente de zero. O N pertence aos números inteiros não negativos. Então f é uma função polinomial de grau n. E o domínio de f são todos os números reais e a imagem de f também são todos os números reais. Agora vejamos alguns tipos especiais de função polinomial. A primeira função polinomial que nós vamos estudar é a função constante. Também a função f de RR. Aqui na função polinomial, quando nós fazemos o n igual a zero, nós vimos que o n ele é um número inteiro não negativo, então quando ele for igual a zero, toda essa parte aqui vai deixar de existir e nós vamos ficar apenas com o a zero. Então teremos f de x igual a zero. E o a zero ele pertence aos números reais. O domínio de f são todos os números reais e a imagem de f é apenas um conjunto unitário que contém o elemento a zero. O gráfico dessa função é uma reta horizontal, ou seja, paralela ao eixo x, interceptando o eixo y em a zero, isto é, y é igual a zero. Vejamos agora alguns exemplos da função constante e algumas aplicações. Então, na função constante, na prática, trocamos o a zero por c ou k. E então, a função constante vai ficar assim, f de x igual a k, com k pertencente aos números reais. Exemplos. Primeiro exemplo, f de x igual a 3. Então, o valor do k é 3. O domínio dessa função são todos os números reais e a imagem é esse conjunto unitário que contém o elemento 3. Aqui nós temos a representação gráfica dessa função, o eixo x, o eixo y, é uma reta horizontal que está interceptando o eixo y no valor 3. Vejamos agora esse segundo exemplo. f de x igual a menos 2, aqui eu tenho o eixo x, o eixo y, aqui está o menos 2 e ela está interceptando o eixo y no menos 2. O domínio dessa função de f são todos os números reais e a imagem da função f é um conjunto unitário que tem o elemento menos 2. Nesse terceiro exemplo, f de x igual a zero. Nós temos aqui o eixo x, o eixo y e o zero é a origem. Então o gráfico dessa função é essa reta horizontal que coincide com o eixo x. Os domínios de f são os números reais e a imagem de f é o elemento zero, o conjunto unitário que contém o elemento zero. Vejamos alguns problemas envolvendo a função constante. Então vejamos o seguinte exemplo. Sabendo que a bateria de um automóvel fornece uma tensão de 12 volts e possui uma resistência interna de 5 ohm, represente graficamente, em função do tempo, o seguinte. Letra A. A tensão fornecida pela bateria. Letra B. A resistência interna que a bateria possui. Letra C. A intensidade de corrente elétrica que a bateria fornece. E letra D. A potência elétrica da bateria. As letras A e B não requerem cálculo. A letra C e D precisamos calcular.
Então vamos representar graficamente a letra A e a letra B e depois fazemos a letra C e a letra D. Na letra A, ele disse que a tensão é 12 volts. Como é que nós vamos representar então a tensão em função do tempo? O eixo X nosso vai ser o eixo T e o eixo Y vai ser o eixo que vai representar a tensão V. Então, como a tensão é 12 volts, a corrente de automóvel é uma corrente contínua, então a tensão também é contínua. Aqui eu tenho 3, 6 e 9, 12, e o tempo aqui vai ser medido em segundo. Aqui para nós, por enquanto, não importa a unidade. Então aqui o tempo, começando em 0 e começando aqui no 12, olha. Qualquer valor do tempo aqui, sempre a tensão vai estar mantendo o valor 12. E a resistência? A resistência é 5 ohm. Ohm a gente usa a letra grega aqui, ó, ômega. Aqui eu tenho o eixo X, seria o eixo de tempo. Então aqui é o eixo T. E aqui na vertical, que seria o eixo Y, vai ser o eixo que vai representar a unidade de resistência, que é o ohm. E ele diz que a resistência interna é de 5 ohm. Logo, eu vou ter uma reta horizontal, começando aqui no 5 e continuando no infinito. E a corrente elétrica? Como é que nós calculamos a corrente? Nós não sabemos o valor da corrente, ele não forneceu. Então nós temos uma fórmula lá da física, que a corrente é V é igual a R que multiplica I. Para memorizar, alguns falam, quem vê, ri. O R é a resistência, o I é a corrente. Mas eu quero calcular a corrente. Então, isolando o I aqui, eu vou ter a tensão dividida pela resistência. E a corrente é dada em ampere. E usa a letra A maiúscula. E aqui no eixo Y vai ser o eixo da corrente. Estou usando a letra I minúscula aqui para representar o eixo da corrente. E aqui o eixo horizontal, o eixo do tempo. Então vamos fazer o cálculo. A tensão é 12 volts dividido por 5 ohms. Quando nós dividimos 12 por 5, é o mesmo que dividir 24 por 10. Ou seja, 24 dividido por 10 é igual a 2,4 ampere. Então a minha corrente vai ser igual a 2,4. Então aqui eu tenho 1, o 2 e o 3, aqui eu seria o 2,5, seria um pouquinho abaixo aqui do 2. Um pouquinho acima aqui do 2. Uma régua aqui e vamos construir esse gráfico. E começa aqui no 2,4 e continua. O próximo é a potência. A potência é medida em watt, ou alguns falam watts. Tá? E eu uso a letra W maiúsculo para a potência. Então, o nosso eixo vertical vai representar a potência em watt. E o eixo horizontal, o tempo. A potência é dada por essa forma. P é igual a V que multiplica I, ou seja, a tensão que multiplica a corrente. Logo, a nossa potência, ou seja, logo a potência, né, dessa fornecida por essa bateria vai ser igual a tensão, que é 12 volts, que multiplica a corrente aqui, que é 2,4 ampere. Fazendo essa conta aqui, nós vamos chegar no resultado que é igual a 28,8 watts. Então aqui teria 14,4, aqui 28,8, então ele vai, o gráfico vai começar aqui, ó, e vai manter o valor 28,8 por um determinado tempo. Sabemos também que essas baterias desgastam e esses valores podem estar modificando com o passar do tempo. Com um determinado tempo nós teremos esses valores aí. Vejamos agora um outro exemplo. Bem, nesse exemplo 2 nós temos a seguinte situação. A tarifa residencial de água no Paraná é de R$ 38,77 para quem consumir até 5 metros cúbicos por mês. Represente graficamente essa situação. Então aqui no eixo horizontal nós vamos ter o consumo medido em metro cúbico e no eixo vertical nós vamos ter o valor a ser pago em reais. Se uma residência não consumir nenhum metro cúbico de água, ela vai pagar os R$ 38,77.
1,77. Se ela consumir 1 metro cúbico, 2 metros, 3, 4, até 5, ela vai pagar este valor aqui. Acima disso daqui tem uma outra tabela. Esses foram apenas 2 exemplos práticos da representação de uma função constante. A nossa próxima função é a função polinomial do primeiro grau, também chamada de função afim. Aqui nós temos a função polinomial de grau n. Fazendo n igual a 1 nessa função aqui, então aqui eu vou ficar com a1, x elevado a 1 mais n menos 1, 1 menos 1, 0, a 0, x elevado a 0, que dá 1. Então nós vamos ficar com essa expressão, f de x igual a 1x mais a 0. Como n é 1, então o grau dessa função é 1. Então, o primeiro grau. Só que no cálculo, nós, ao invés de usarmos essa notação aqui, a1 e a 0, nós geralmente usamos essa expressão aqui, ó. Trocamos o A1 por M e trocamos o A0 por B. E aí é uma função de R em R, definida por essa lei de informação, f de x ou mx mais b, domínio da f são os reais, e a imagem da f também são os números reais. E o m aqui, ele tem que ser diferente de 0. Porque se o m for igual a 0, nós vamos ter a função constante. Então vamos analisar agora os coeficientes m e b. De acordo com os valores deles, nós temos tipos especiais de função do primeiro grau. Então, quando o m é diferente de 0 e o b é igual a 0, aqui é diferente, aqui é 0, a função do primeiro grau recebe o nome de função linear. Eu vou ter f de x igual a mx. Quando o m é igual a 1 e o b é igual a 0, a função recebe o nome de identidade. Então, eu vou ter a seguinte lei de informação, f de x igual a x ou y igual a x. E o domínio da função vai ser os números reais e a imagem também serão os números reais. Agora vejamos o comportamento gráfico dessas funções. Então, começando com a função identidade, f de x igual a x ou y igual a x. O gráfico dessa função é uma reta bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes. Então, aqui nós temos o plano, essa região é o primeiro quadrante, segundo, terceiro e o quarto. A bissetriz é uma reta que divide esse ângulo de 90 graus em dois ângulos de 45, aqui e aqui. Então, aqui eu tenho, quando x é 1, o y é 1. Quando x é 2, o y é 2. 3, 3 e assim por diante. Menos 1 para o x, menos 1 para o y, menos 2 para o x, menos 2 para o y, menos 5 para o x, menos 5 para o y. Agora vejamos a função linear. Oi, Maria Clara. Vai riscando agora para você ver. Aqui nós temos a função linear. F de x que é igual a mx ou y igual a mx. Vamos analisar dois casos. Quando m é menor que 0 e quando m é maior que 0. Quando m é menor que 0, nós dizemos que a função é decrescente. O que é uma função decrescente? Vamos explicar aqui por enquanto dessa maneira. Quando o x aumenta o seu valor, o y diminui. Tá? Função crescente. Quando o x aumenta o seu valor, o y aumenta o seu valor. Então vejamos quando que uma função é decrescente e quando ela é crescente. A função vai ser crescente na seguinte situação. Dado x1 menor que x2, se f de x1 for menor do que f de x2, então a função é crescente. Se f de x1 for maior do que f de x2, então a função é decrescente. No primeiro caso, temos o seguinte exemplo. F de x igual a menos 2x. Se o x é igual a 0, o y é igual a 0. Se o x é igual a 1, o y é igual a menos 2, que multiplica 1, menos 2. Então, essa função, o gráfico dela sempre vai passar pela origem, porque eu tenho o x igual a 0. Quando o x é 0, qualquer valor do m, eu vou ter o valor aqui por y sempre 0. Tá? Então, o gráfico dessa função vai ser essa reta aqui, com nessa posição aqui. E o gráfico dessa função ele é sempre uma reta não paralela ao eixo x. Vejamos o segundo caso. Eu não sei, né, que você colocou aqui, ó. Não deixa ele estampado, não. Nesse segundo caso aqui, f de x igual a 3x. Quando x é 0, y é 0. Quando x é 1, 3 vezes 1, y igual a 3.
Tá? Então o gráfico vai ter este comportamento aqui. Maria Clara, minha filha está aqui do lado, ó, assistindo a aula. Olha a câmera aqui. Olha, então aqui quando o x é 1, o y é 3. Então o gráfico tem este comportamento aqui, ó, passando sempre pela origem. Esse m aqui, ele recebe o nome, ele é chamado de coeficiente angular. E ele é responsável pela inclinação da reta. De acordo com o valor do m, essa reta vai estar com a inclinação ou mais ou menos inclinada em relação ao eixo x. Essa inclinação nós sempre medimos assim, ó, do eixo x até o gráfico, partindo da parte positiva do eixo x até chegar no gráfico. Conforme o valor do m, esse gráfico vai estar mais ou menos inclinado em relação ao eixo x. A mesma coisa acontece aqui, olha. Só que a inclinação é esse ângulo aqui, ó. O m é responsável por essa inclinação da reta, por este ângulo aqui, ó. O roxo é lindo, pai. Gostei do roxo. Gostou? Mas não pode passar ele em cima dos outros lugares, não. Não pode pintar ele em cima da outra tinta, não, senão ele estraga. Tá. Bom? Laranja uma letra de M de Maria. Então vejamos esse exemplo bem simples de aplicação de uma função linear. O preço do litro da gasolina custa R$4. Represente o preço da gasolina usando uma função linear e construa o seu gráfico. Então vamos chamar essa função de C, que vai representar o custo. E ela vai depender da quantidade de litros de gasolina que você abastece. Então o L vai ser a quantidade de litros. Então como é que nós calculamos o custo? Nós calculamos o custo pegando o valor do litro multiplicado pela quantidade de litros. Então, o domínio dessa função, o domínio da função custo, vão ser todos os números reais não negativos. Isto é, zero ou qualquer valor positivo. Se você não abastecer nenhum litro de gasolina, você vai pagar R$0. Se você abastecer 1, você vai pagar 4. Se você abastecer 2, você vai pagar 4 vezes 2, 8 e assim por diante. E a imagem também vai ser a mesma coisa. Também vão ser os números reais não negativos, entre os zeros. Se eu não abastecer, ou seja, se eu colocar 0 litros, eu vou pagar R$0. Se eu colocar 1 litro, eu vou pagar R$4 e assim por diante. Também poderíamos representar de uma maneira geral, usando a função f de x igual a 4x. Vejamos agora o gráfico dessa função. Então o gráfico está aqui. No eixo x vão representar a quantidade de litros, então vai ser L. E no eixo Y nós vamos representar o valor a ser pago, vai ser R$. Quando eu abastecer 0 litros, eu vou pagar R$0. Ou seja, quando eu não abastecer, significa que eu estou abastecendo 0 litros. Quando eu abastecer 1 litro, eu vou pagar R$4. Quando eu abastecer 2 litros, eu vou pagar R$8. E assim por diante. Então na próxima aula nós vamos dar continuidade a esse assunto, estudando a função do primeiro grau, onde o m e o b são diferentes de zero. E você que ainda não está inscrito no canal, aproveite e faça a sua inscrição, deixe seus comentários, compartilhe o vídeo, dê aquele joinha e nos vemos na próxima aula. Um abraço do professor Carlos Albelato.